mais um episódio do podcast Tudo Bem Calculado, o podcast do escritório Cosme Cosentino. Essa temporada a gente está conversando sobre inteligência artificial na advocacia e eu fiz questão hoje de trazer meu sócio, Carlos Cosentino, que além de advogado de longa data, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e escreve vários artigos exatamente sobre tecnologia, principalmente no direito do trabalho. Então, eu vou passar logo a bola para ele dar o nosso bom dia aí para nossos telespectadores. Pô, bom dia a todos e todas, né? Eu não sei nem para que lado você olha aqui, que é muita câmera, mas acho que deve ser essa aqui da frente, né? Massa. Pois é, eu estudo basicamente os impactos das tecnologias nas relações de trabalho, né? E nos últimos tempos aí, Sérgio, essa questão da inteligência artificial, ela tem sido preponderante, digamos assim, né? Especialmente, acho que há pelo menos 2 anos, com o ChatGPT, a chegada do ChatGPT, o tema especificamente da inteligência artificial tem trazido muito debate, muito rebuliço, né? Não, assim, no dia a dia a gente vê muito no Instagram, nas redes sociais, a galera falando sobre como você aplicar isso para ter mais produtividade, né? E tal. Mas aí a minha abordagem é mais voltada a como isso implica, as implicações disso nas relações de trabalho, né? Agora me diz uma coisa, Carlos. Antes da gente conversar sobre inteligência artificial, essa questão da plataformização, isso também foi um grande vetor para essa transformação das relações laborais, né? Que a gente está vendo com a uberização, por exemplo. Isso. Como foi essa evolução? Como é que tu vê a evolução com esse advento dessa tecnologia? Então, a gente tem nós advogados, nós somos acostumados a estudar na perspectiva do direito, né? A evolução das coisas e tal, e como o direito se comporta, especialmente em relação a relações de trabalho. Então, a gente fica pensando os tipos de trabalho, mas, na verdade, além de nós que estamos estudando direito, tem a turma da administração científica, né? O cara que está estudando lá administração de empresas. E aí, o Capital, ele desenvolveu modelos de divisão do trabalho, né? Desde Taylor até os dias de hoje. Então, primeiro Taylor, ele separa as atividades, o sujeito para de cada um, a pessoa fazer o trabalho inteiramente, e ele começa a dividir. Então, linha de produção, né? Linha de produção. Então, antes o sujeito fazia uma cadeira, ele cortava a árvore, tirava os pedaços, parafusava e fazia a cadeira. E isso é interessante do ponto de vista de que ele tinha uma relação com o produto do trabalho dele mais intensa. Então, ele se identificava com aquilo que ele produzia. Quando você divide, cada um faz só braço, o outro faz só perna da cadeira, aí eu perco um pouco da minha ligação com o produto final e isso gera um problema de alienação. Enfim, mas vem Taylor, depois vem Ford e coloca a esteira e aí segue para o toyotismo. E observe que as terminologias são ligadas àquela pessoa que estava impulsionando uma empresa, né? O toyotismo, o fordismo e agora o uberismo. Uberismo é a expressão que a gente tem utilizado para essa economia de plataforma. Então, isso é possível a partir da Revolução 4.0, em que as pessoas estão conectadas, né? Os smartphones, esses dispositivos ligados no GPS e tal. E aí eu consigo criou-se esse mercado da plataformização que a gente está bem focado e olhando a situação dos plataformizados que estão na rua fazendo entregas, mas a economia de plataforma, ela também não é necessariamente online, ela pode ser offline também. Eu posso ficar fixo num lugar e trabalhando com isso na Amazon Mechanical Turk e outros lugares que eu posso fazer. Eu estou inserido numa plataforma digital, mas eu não estou necessariamente fazendo entrega, né? Mas, enfim, então essa questão aí é um tema muito importante, muito caro para a gente, porque, inclusive, tem um problema de regulação, né? Que a gente não tem ainda uma solução, uma divergência, o STF está com julgamento nesse sentido, para entender se essas pessoas têm vínculo empregatício, se não têm vínculo empregatício. A situação atual é que elas não têm direito nenhum, né? Estão sendo reguladas ou não reguladas como se fosse um contrato de direito civil, um contrato aí, enfim, mas que gera muito problema, porque o sujeito ele pode ter uma nota baixa
no ranking dele lá no Uber, por exemplo, e no outro dia ir para trabalhar e não conseguir se conectar. Se tu fosse pensar aí, a gente está num momento de transformação, de crise ou de reinvenção, digamos assim. Na real, assim, a maneira como eu enxergo é que como diria Cazuza, você que é um sujeito que gosta de MPB, como diria Cazuza, é um museu de grandes novidades, assim. Tem uma nova figura, essa coisa da internet, é uma surpresa para todo mundo, mas no fundo, são grandes empresas, né, que exploram a força de trabalho, de alguma forma. Agora, nós estamos vivendo um momento em que se tornou legal dizer que não, porque eu sou empreendedor, eu tô fazendo se vende aqui, isso se muito, vende. né? Eu não Se sou vende, CLT, aí virou um xingamento de ser CLT e tal. Mas assim, é um empreendedor que tá utilizando o carro dele, não determina o próprio preço do serviço que ele presta. É um empreendedor meio fajuto, digamos assim, né? Por que eu perguntei isso? Porque eu fico me recordando também, né? Quando teve uma grande mudança do feudo ali e começa a ter o capitalismo e começa a existir a exploração da força de trabalho, aquilo também naquele tempo foi uma transformação muito grande. Só que agora existe uma transformação até dessa força de trabalho, algo mais imaterial que termina surgindo, né? E que nem todo mundo termina percebendo. Porque o que é o grande lance que eu acho, que a gente fala, é que termina seduzindo muito essa questão desse empreendedorismo, dessa pseudo-liberdade que a pessoa termina sentindo, dessa oportunidade de trabalhar, parece que na hora que você quer. Mas, na verdade, existe uma condição meio que de superdependência também a esse tipo de regime, digamos assim. Isso, Principalmente se você for partir da ideia da dependência econômica, né? Se o sujeito ele está trabalhando ali 8, 10 horas por dia e ele depende economicamente daquilo ali para sobreviver, a relação que ele estabelece com aquilo ali é semelhante a de um emprego. Né? Porque se ele não conseguir se conectar, como é que ele vai pagar as contas dele? Se ele está dedicando as horas do dia dele, a maior parte das horas do dia dele para aquela determinada atividade, né? Então, assim, sob a perspectiva, você consegue e no próprio direito clássico, do trabalho clássico, nos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, você consegue achar tudo ali, nesse tipo de relação. Agora, de fato, há uma aparência de liberdade, assim. É porque, eu fico pensando, Sérgio, o seguinte, que a opção de trabalhar com carteira assinada também não é a melhor coisa do mundo, digamos assim, né? Então, o sujeito tem essa oportunidade de estar no carro dele, estar na rua, e ele poder parar e comer alguma coisa, e ter no dia a dia ele conseguir fazer algumas coisas e levar um filho na escola, alguma coisa assim, não ficar preso num lugar, num espaço físico, talvez isso dê uma sensação para ele de maior liberdade, mas no fundo ele tá meio preso ali, ele não tem onde ir no banheiro, o carro dele tá sendo desgastado, né, e ele não tem um ressarcimento, se ele, um acidente, multa, tudo isso fica por conta dele. E você falou aquela questão também do ranking, né, que ele está o tempo todo preso também a isso. Agora, tu tocaste num ponto que eu acho interessante, que é isso. Se existia também não era uma crítica, mas, quer dizer, crítica sempre existe à própria forma de relação de trabalho que se existia de carteira assinada, porque, querendo ou não, também é um regime de subordinação, enfim, que tem também seus aspectos negativos, tanto é que a gente sempre viu as pessoas na rua fazendo seus protestos ou reivindicando mais e mais direitos, porque também a relação também não é aquele mar de rosas. Hoje, fica parecendo que existe uma certa defesa a esse tipo de regime, porque esse outro está chegando com aparência de muito bom, mas que também tem uma implicação bem nociva da precarização. Eu acho, assim, é o que eu mais vejo, principalmente essa questão da pessoa não estar ali no regime do INSS e, de repente, qualquer tipo de acidente que tem, qualquer senão, pode terminar tendo um dissabor muito grande, né? Isso.
esse ponto que você trouxe, ele é recorrente, porque é o seguinte, mas por que agora estão defendendo uma coisa que se atacava tanto, né? Porque, tipo, não estava todo mundo querendo Não era melhores ruim? condições de trabalho, não era ruim, ser empregado e tal, porque agora todo mundo quer ser empregado, assim, todo mundo que eu digo, a academia, especialmente, quem estuda isso. Porque está defendendo. Porque está defendendo. Na verdade, parece contraditório, mas a questão é a seguinte, é que a gente parte da ideia de que a legislação básica trabalhista, o vínculo empregatício, o CLT, o recolhimento de INSS, todas essas coisas aí, são, na verdade, o patamar mínimo civilizatório, entendeu? Não é que era bom, nunca foi bom, mas assim, pelo menos pelo o que menos. se estabeleceu, é o que se estabeleceu como sendo o básico. Então, um sociólogo brasileiro do trabalho, que é talvez o mais relevante atualmente, chamado Ricardo Antunes, que ele escreve um livro dizendo assim, o privilégio da servidão, quer dizer, é o privilégio hoje em dia, se eu estou desempregado e eu conseguir fazer entrega no Uber, no Rappi, para mim é um privilégio, porque eu não tinha condições, eu não estava conseguindo trabalho, eu não estava conseguindo sustentar minha família, e agora eu tenho uma possibilidade, veja, abriu-se o mercado, então é melhor fazer isso do que não fazer nada, talvez é melhor um jovem da periferia e fazer entrega com rap e ganhar algum valor do que ele ir para o tráfico, né? Então, assim, as coisas elas não são dicotômicas, né? Uma coisa não anula a outra. Mas o princípio, a ideia é a seguinte, é que eu preciso levar em consideração, eu preciso respeitar o Pacto Constitucional de 88, que estabeleceu, querendo ou não, os neoliberais, estabeleceu um estado de bem-estar social. Então, assim, está lá escrito que o trabalho é um valor, que deve ter o emprego, que as pessoas têm que ter um salário mínimo que dê condições para ela sustentar a sua família, etc. Então, está lá no Pacto Constitucional de 88, e isso precisa ser respeitado. Então, eu não posso admitir, não posso achar normal normalizar o sujeito está trabalhando 10 horas na rua de bicicleta, levando sol, o trânsito, poluição, sem equipamento de proteção individual, sem garantia contra acidentes, sem absolutamente nada. Isso é um desrespeito à ordem constitucional, tal como ela foi feita. Então, sobre esse é o ponto de crítica. Mas não que o vínculo empregatício seja mil maravilhas. As críticas continuam, mas quando você especialmente depois do final dos anos 70 e 80, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, o consenso de Washington, o neoliberalismo avançando, houve um processo de degradação, de flexibilização desse Estado social, dessas normas que foram estabelecidas no início do século XX, e aí esse cenário é que a gente está discutindo, no fundo, né? Não que ele fosse o ideal, mas, assim, se eu estou tirando o pouco que se tinha, aí a situação fica bem difícil. Então, até a gente discute, Sérgio, por exemplo, os números. Então, estamos vivendo no momento o menor índice de desemprego da série histórica. Beleza, mas que desemprego é esse que a gente está comemorando? Porque a ideia do cara que entrevista você trabalha, aí o sujeito diz, não estou trabalhando. Você está procurando emprego? Aí ele diz, não estou. Então você não entra na estatística. Então, o desemprego pode ter diminuído, mas a informalidade aumenta. Exato. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Eu passei quase 5 anos lá na Europa, Portugal e Malta, e uma das coisas que eu percebia e aí eu achava de certo modo positivo, isso que você falou sobre a questão da periferia, que termina sendo mais vantajoso que eles estejam com esse tipo, digamos, de relação de trabalho e podendo ter essa contraprestação de alguma forma do que está se demandando para outra vida. Lá, o que eu notava era como isso meio que era uma forma de sobrevivência dos imigrantes. Toda vez que eu pegava Uber ou pedia alguma comida, 90% das vezes nunca eram locais. Nunca eram portugueses, nunca eram malteses. Sempre eram indianos, brasileiros, em Portugal principalmente brasileiro, enfim, angolanos, pessoas paquistaneses, sempre eram pessoas de outras nacionalidades que estavam lá se utilizando exatamente dessa plataforma. E aí,
foi algo que eu terminei um pouco internalizando, que pode ter esse viés positivo, mas fica muito mais parecendo que é um meio de sobrevivência do que de trabalho mesmo, sabe como é que é? É como se fosse assim, estou sobrevivendo. É, E aí eu estou falando isso nesse viés que você está falando sobre a Constituição brasileira, de que isso aí é uma existem essas garantias, que é o núcleo mínimo de proteção ali que tem que existir, de garantias que tem que existir, né? E que às vezes muita gente, eu acho que não termina percebendo isso e achando que esse é como se fosse é muito bom estar trabalhando dessa forma e você tem uma liberdade e uma pseudo-liberdade. Tem várias camadas, né? Uma das coisas que você vai me confirmar ou não é o seguinte: a gente tem que pensar. Eu estou estudando, estou pensando sobre a realidade brasileira, do sujeito que é entregador. Primeiro, tem uma diferença muito grande entre o sujeito que é o entregador de comida do Rappi e o sujeito que é Uber Black, né? Sim. Aqui na realidade brasileira. Mas, por exemplo, na Europa, você pede um Uber, o Uber é mais caro que o táxi, né? Então, você pede um Uber, você já está perdendo, porque eles tiveram uma maneira de resolver o problema do Uber diferente da nossa. Então, lá, a categoria dos taxistas conseguiu continuar trabalhando de uma forma melhor e o aplicativo é um negócio mais caro. Assim, eu quero um conforto a mais, aquelas vans grandes que o cara pede e tal. Então, eu peço um Uber, o sujeito chega numa Mercedes, né? Outra dimensão do trabalho dele também, me parece. Depois eu quero que você me diga a sua experiência lá. É diferente. Então, a gente precisa fazer alguns cortes. Agora, por exemplo, essa coisa você percebeu que na Europa não é o europeu mesmo que está fazendo esse tipo de trabalho. É bem característico da história da sociedade, né? O sujeito ganhava uma guerra, uma civilização ganhava uma guerra em relação a outra, quem perdeu ia ser escravizado, ia trabalhar, né? Então você tem a figura do imigrante nos Estados Unidos, o imigrante africano na Europa. Então existem determinados tipos de trabalho que o sujeito não quer fazer e passa para outro. A classe média em relação à classe periférica brasileira, a história da nossa escravidão e tal, a gente sempre está colocando determinados tipos de trabalho para outras pessoas, trabalhos que nós não queremos fazer, né? Então, mas se você parar para pensar, se essas pessoas não estivessem na Europa, esses imigrantes, ou nos Estados Unidos, a coisa ia ter um problema lá, porque eles precisam dessa força de trabalho. E essa força de trabalho, ela é explorada, ela não tem direito, mas ela é necessária para aqueles locais. Então, é interessante que as sociedades elas vão se organizando e sempre vão deixando os piores tipos de trabalho para quem está numa condição de precariedade na vida, né? Ou falta de oportunidades, enfim, aí são outros cortes ainda. Mas respondendo a sua pergunta, dois aspectos eu acho bem interessante. Tanto a questão do Estado regulando esse tipo de trabalho é diferente do que era aqui. Então, o nível também de garantias lá que eles terminavam tendo que ter eram bem maiores. Talvez por conta disso, talvez também por conta disso, como você falou, os carros são totalmente diferentes dos daqui, né? Inclusive, no começo, quando a gente pegava o Uber logo no começo, o que se existia era exatamente, vai ser um carro assim assado, o cara tinha uma aguinha ali, o bombonzinho. Hoje em dia, né, ninguém tem mais isso. Até porque, e aí é o segundo ponto que eu falei, o Estado, né? O Estado regulando e as próprias plataformas, elas terminam regulando de forma diferente a depender de onde ela está situada. Então, em Portugal, por exemplo, não podia ter carro com maior tempo de uso do que X. Eles estavam colocando, todos os carros tinham que ser elétricos, por exemplo, era uma mudança que ia ter a partir de uma determinada data. Então, a própria exigência também no caso era Uber, né? Eu estou falando da Uber, mas, por exemplo, tem Lyft, tem Bolt em Malta.
cada um terminava tendo uma forma de exigência, né, o usuário e com o motorista. E aí, Carlos, isso aí é que me faz, mais ainda, a gente já conversou em outras ocasiões sobre isso, e eu era um cara mais não é reticente, mas que ficava, pô, será que isso é uma relação de emprego? Eu acho que eu ainda não vejo como relação de emprego. Eu vejo como algo ainda que a pessoa tem liberdade sim, ou pode escolher e tal. Mas eu acho que diante desses recortes, desses aspectos que terminam tendo, a gente verifica que quem está mandando realmente, quem está coordenando, quem está lucrando ao fim e ao cabo, são essas grandes plataformas e que devem sim responder por quem está dando lucro a eles. Sempre foi assim, né? Que é aquela questão, no fim sempre tem alguém que está realmente sendo o patrão. Você está ouvindo o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. E aí, tá curtindo o nosso podcast? Nós contribuímos para você que é gestor de processo trabalhista, advogado trabalhista, calculista e também quem é interessado em cálculos trabalhistas a fazer a gestão de 100% dos valores dos seus processos trabalhistas. Então acesse aqui o descritivo para que a gente possa conhecer mais o que é que você precisa e o que é que a gente pode contribuir para solucionar de vez a gestão do teu passivo trabalhista. A gente está vivendo uma série de transformações. Essas transformações realmente são muito impactantes na nossa vida, né? Especialmente a Revolução 4.0, essa coisa da internet, das comunicações. Isso é muito impactante. E às vezes a gente quer ter respostas. Me incomoda um pouco com o sujeito que... porque já está dando aula de tudo, né? Mal lançou uma tecnologia, o sujeito está dando aula. Eu estou usando o Cloud. Acho incrível. Aí ele lançou, há um mês, um negócio no Cloud chamado Work lá, que ele tem umas automações lá e tal. Aí, o negócio lançou há um mês, já tem cara dando aula. Eu disse, mas como é que pode isso? O cara nem aprendeu ainda, ele já está dando aula. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, nós analisamos as relações de trabalho, enfim, a vida na sociedade, e a gente precisa de um certo tempo também para entender as coisas como estão acontecendo. Então, como você está dizendo aí, a reflexão que você faz, pô, a princípio eu não achava tanto, mas agora me parece que é um emprego e tal. Quando começou a ideia de você não trabalhar fisicamente no local da empresa, trabalhar em outro lugar, o teletrabalho, os italianos estabeleceram uma solução, uma tese, que era a seguinte, o trabalho para subordinado. Os italianos disseram o seguinte, não, pô, se o sujeito está trabalhando, ele não está na empresa, ele está trabalhando em outro lugar, ele não é subordinado de verdade, ele é para subordinado. Por quê? Porque ele não está no mesmo lugar, né? Ele não tá sendo visto fisicamente e tal, então ele fica mais tranquilo, ele fica mais relaxado, então ele não deve ter todos os direitos que uma pessoa que vai trabalhar no local de trabalho trabalha. Essa era a ideia italiana no começo. Foi absolutamente rechaçada pela experiência do mundo, né? Especialmente pós-pandemia, né? A pandemia e o pós-pandemia. Então, todo mundo sabe que o sujeito que trabalha home office, o sujeito que trabalha à distância, pelo contrário, a métrica é pior para ele. Eu sempre brinco o seguinte, lá no escritório, eu não tenho coragem de chegar lá para um advogado e meter a cara na tela do computador dele para ver o que ele está trabalhando e ficar perguntando o que ele está fazendo. É constrangedor isso, é invasivo. Beleza, mas eu posso ir lá no sistema da gente no Merídio e ficar vendo quantos prazos ele fez, eu posso ver se ele se logou ou não. Então é muito melhor para o gestor, muito mais fácil ele acompanhar por métrica à distância ou não, enfim, ele tem outros instrumentos, eu não preciso ficar olhando para a pessoa. Então, essa ideia de que a pessoa está trabalhando fora do local de trabalho e ela é mais tranquila por isso, pelo contrário, as pessoas que trabalham a teletrabalho home office, está todo mundo pirando aí, né? Então, assim, você passou por isso na Caixa também, de trabalhar, não precisar trabalhar fisicamente e tal. Então, se todo mundo já entendeu que a tese da parasubordinação para o teletrabalho não é uma tese
que se sustenta. Mas, a princípio, todo mundo achou isso mesmo. Pô, é uma vantagem muito grande. Eu vou ficar em casa, não vou precisar ir pro escritório. Aí precisou o tempo passar, a gente viver, Maturar, né? experienciar, maturar pra dizer, epa, não é assim não. Tanto é que várias empresas já voltaram pro presencial, enfim. Mas o fato é, essa nossa economia do Big Data, do compartilhamento das coisas, as informações, eu não tenho mais como me esconder. Antigamente, o cara que era mediano, um pouco abaixo da média, ele se escondia ali num grupo de trabalhadores. Agora, meu irmão, você consegue entender o que cada um está produzindo. Não tem como o cara escapar, não tem como ele sumir. A gente tá partindo para isso também no direito. Tipo, a gente tá chegando no nível se eu vou falar sobre uma determinada jurisprudência, eu já tô perto de dizer, existem 13.473 decisões nesse sentido, porque a jurimetria está chegando no nível que eu vou poder apresentar o dado concreto. A gente vai parar de chegar lá, fazer a sustentação oral ou despachar com vocês e dizer a jurisprudência é majoritária ou não, porque a gente achou um acórdão e a gente está dizendo que é majoritário. Não, agora, irmão, você vai ter que mostrar aqui, tá? Eu tenho um dado, né? Agora, quando você estava explanando, eu estava pensando no seguinte. É uma mudança até de, assim, as pessoas meio que virando número, né? Sim. Virando só produtividade. Isso aí também tem porque a questão humana e essa questão também de você tentar entender o outro, ainda que seja mediano, tem que ter espaço para todo mundo, né? Sim. Tem que ter... a sociedade, ela não foi feita, assim, ela não é feita só de gente, né, que vai dar grande produção. Ela é feita de todos, né? De um conglomerado aí muito maior que tem que abarcar todo mundo. E é meio que perigoso, né? Porque tudo vira métrica, né? Então, eu estava pensando aqui como é nocivo, né? Também, né? Essa questão, porque você estava falando também dessa questão na advocacia, como é sedutor, né? A gente usar para fazer as peças, enfim, para questão de organização de documentos, de você encontrar algo no processo em 2 segundos que você precisava ficar procurando, aí a inteligência artificial consegue chegar e dizer assim, está aqui. Isso. Né? De dar um resumo em 30 segundos, tu tens o resumo todo do processo. Né? Enfim, etc, etc. É muito sedutor, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que como vai ser e como tem que ser essa relação homem-máquina, né? Isso, vê. Perfeito. Me veio 2 insights aqui no que você falou, eu vou dizer logo para não me esquecer depois de me lembrar. Primeiro, a relação homem-máquina. Segundo, essa ditadura dos dados, né? Existe vou começar pela ditadura dos dados. Tem um gringo aí falando sobre a gente tá vivendo no darwinismo dos dados, data darwinismo. Que é o seguinte, é cruel porque, como você disse, a média é a média, né, irmão? Então, assim, né, todo mundo vai ficar bilionário. Então, mas nesse mundo comunicacional, eu sempre eu fico olhando quem está indo muito bem, que são exceções à regra, gente que estourou, né? E aí eu fico tendo para mim como uma comparação, isso vai me adoecendo de alguma forma. Sim. Então, é geral, assim, antes, sei lá, há 20, 30 anos, se você desse uma festa na sua casa, eu talvez nem fosse saber. Né? Agora, se você desse, pô, o Sérgio nem me chamou, velho. Tá lá, todo mundo foi, eu não fui. Quer dizer, a gente vive numa sociedade que a gente tá olhando o outro o tempo todo. E nesse darwinismo, eu brinco muito com os meus alunos dizendo, o que é que você é? Você é o seu perfil do LinkedIn, né? Você é um sujeito, um pernambucano, classe média, que estuda na Universidade Federal de Pernambuco, que gosta de ler. Você é um conjunto, um pacote de dados, e aí você se vende no mercado, né? E aí eu preciso ranquear, eu preciso estar o tempo todo subindo o meu ranking para poder sobreviver nessa sociedade aí dos dados. É muito louco isso. Comentários, né? Likes, comentários, sim, curtidas. Eu sempre recomendo um episódio chamado Queda Livre do Black Mirror. É fantástico. É excepcional esse episódio. Fala muito sobre isso, né? A pessoa vai lá, quer alugar um apartamento, uma casa, sei lá. No começo do episódio, tô dando spoiler não. Aí a pessoa chega lá... É nessa última temporada? Ou não, é antiga. Eu acho antiga? Então eu vi. Pronto. Aí ela quer alugar uma casa. Pessoal, para alugar uma casa você tem que
Tem que ter crédito. E para ter crédito, você precisa ter uma pontuação. Ela disse, quanto é a pontuação? Você precisa ter 8. Ela disse, qual é a minha pontuação? 7. O que é que eu preciso para fazer para ter 8? Aí ela disse, você tem que fazer isso. Aí começa o episódio. Ela vai atrás de ranquear, né? Que é o sujeito Uber que o cliente vai ranquear ele também, né? Vai dar as estrelas e tal. E é interessante no caso do Uber, porque se ele baixar de 4.7, alguma coisa assim, ele é desconectado da plataforma. Então, imagina a tensão psicológica do sujeito que está dirigindo ali, a nota dele é 4.71. Se baixar para 70, 4.7, ele vai perder a conexão. Então, é loucura isso. Na cabeça dele é piração. Agora, o segundo ponto, a nossa relação com a máquina. Às vezes eu vejo, indo para não sair tanto do nosso objeto aqui, que é a advocacia também, eu vejo muita turma vendendo soluções e dizendo, porque a gente tem a plataforma de não sei o quê, da IBM, isso talvez até funcione de alguma forma para quem trabalha com grande escala, né, grande demanda, advocacia de massa e tal, mas eu fico pensando como eu, enquanto cliente, eu quero ser atendido por uma pessoa, eu quero ser atendido por um advogado, alguém que tem experiência, alguém que tem capital humano, né? As tecnologias, elas são excepcionais. A gente consegue ter uma produtividade muito melhor. Eu consigo ser melhor advogado do que eu era utilizando IA. Mas eu é que sou o protagonista, não a IA. Não é? Porque se eu pedir para ela fazer a contestação no meu lugar, se eu pedir para ela fazer o prazo, ela não vai fazer bem. Ela precisa de mim. Na verdade, eu preciso dela para me auxiliar na minha excelência. Eu consigo ser melhor. Então, assim, esse papo de, porque vai perder, porque o homem vai deixar de trabalhar, porque os empregos vão acabar. De jeito nenhum, pô. De jeito nenhum. Até porque ela se alimenta da gente também, né? Total. E assim, o que é que tem voltando àquele ponto que a gente falou do vamos maturar e ver como é que as coisas vão ficar. Beleza. Quando chega, o que é que eu já estou percebendo, né? As pessoas, o que é que eu tenho visto na prática? O sujeito diz, a tecnologia chega e vai liberar o homem do trabalho. Ele vai ter mais tempo para viver a vida, porque a automação, a inteligência artificial vai fazer com que sobe mais tempo. Mentira. O que acontece? Eu tenho um advogado no escritório que ele faz uma média de 5 prazos por dia. Agora ele vai fazer 15 por dia. Mas peraí, agora, irmão, eu tô te dando aqui o chat GPT, Plus, não sei o quê, Master... Tô gastando 1.000 conto aqui de chat GPT contigo e tu continua fazendo 5 prazos por dia. Irmão, tu tem que fazer mais, porque eu vou aumentar a pressão. Eu dou a ferramenta e eu aumento a pressão. Eu não digo, já que tu acabou teus 5 prazos e são meio-dia, vai pra casa, vai pra praia. Não falo isso pra ele. Então, a tendência do capital é utilizar os instrumentos pra dar força, pra extrair mais valia. Em cima disso que tu estava falando também, que tem muito a ver com rede social, eu acho que é um movimento... fugindo um pouco mais dentro daquilo que a gente está conversando, a rede social, eu acho que primeiro ela teve muito aquela questão da aparência pessoal. Né? Todo mundo quer aparentar, né? Ter mais e estar feliz, e etc. E viver no mundo cor-de-rosa e tá tudo muito bom. Só que o Instagram, eu acho que ele começou a migrar de um pessoal para um profissional mais. E agora, o que eu acho que tem muito é um certo fingimento profissional. Todo mundo é o the best of. O cara é o bom em tudo. É feito que você falou. Tá uma semana, uma certa ferramenta lá do cloud. Já tem já tem os experts. Plus Master, né, em cada aspectozinho de um determinada nova plataforma, de uma determinada nova tecnologia, enfim. Então, assim, tem um pouco dessa aparência que é um pouco nociva de rede social, que eu acho que está indo para o mundo business também. Total. Eu desafio, quem nunca experienciou isso? Você estava acompanhando uma pessoa que era super feliz, que tinha uma vida super bem sucedida, de uma hora para outra, fulano se separou, o Beltrano tá mal, não sei o quê. Mas tá mal? O Instagram ele não parece isso. Porque as pessoas que não costumam postar desgraça, né? Postar que não estão bem. Todo mundo quer mostrar que tá bem. Então, cria uma supervalorização das coisas, né? E isso chegou no mercado também, né? Como você disse, no começo, a rede social era o quê? A gente tinha uma relação com a rede social que era uma relação
de entretenimento, né? Você falava as coisas que você estava fazendo e tal, isso foi se profissionalizando, né? Entrou um mercado de restaurante onde de comida e tal, mas a coisa se tornou profissional no sentido de que eu vou me vender lá. Então, tá meio nublado o sistema, porque você fica confuso, né? Com a quantidade de coisas à venda e todo mundo se vendendo, como você disse, supervalorizando, né? E o pior, que o próprio mercado meio que entendendo que você precisa estar nele. Sim. Porque é como se você não tivesse lá, parece que você começa a não existir. É. Então, existe essa necessidade de, não, você tem que ter tem que estar falando alguma coisa sobre o que você faz, sobre quem você é. Ah, você é advogado, você precisa ter. Você é o escritório de advocacia, tem que estar lá. Né? Assim, a gente mesmo termina experienciando isso também. De, eu lembro que um colega meu estava chateado, dizendo, pô, eu não sou um cara que gosta de rede social. Eu fui conversar com um amigo meu, ele disse, tu ainda está advogando? Eu disse, estou. Por quê? Ele disse, não, a gente quando olha na rede social, não consegue saber que tu está advogando. Aí ele disse, poxa, quer dizer, eu preciso. E que, de repente, assim, é uma lógica, é um caminho meio que sem volta, né? Que fica parecendo, pelo menos por enquanto, é esse o caminho de todo profissional liberal, de quem tá trabalhando, ter que ir para as redes sociais para poder disputar. O problema é esse, porque a questão, se a gente pudesse ter escolha, tudo muito bem. Mas o problema é que o do lado está fazendo. E as pessoas estão achando que só o do lado é que está existindo. Então, e termina sendo um mal ou um bem, enfim, necessário, que a pessoa termina tendo que acompanhar o fluxo, né? Tem Isso. que... Eu percebo o seguinte, que as tendências do mundo digital, né, das redes sociais e tal, elas acompanham as tendências do mundo real. Então, a gente sempre teve dificuldade, por exemplo, de captar alguns tipos de clientes, de reclamantes, bancários, por exemplo. A gente sempre é, digamos assim, entre aspas, preterido, ou a gente está sempre atrasado, porque tem sempre um escritório do Sul que manda inexplicavelmente manda um folder do escritório antes do cara ser demitido, né? Antes dele receber a demissão. Ele está sabendo que o cara vai ser demitido antes mesmo antes da empresa demitir, ele já recebe a coisa do escritório. Então, eles sempre foram muito... Na advocacia sempre houve... A gente tem essa coisa aqui, estamos aqui institucionalmente, a OAB está assistindo a gente, falando aqui, bonitinho e tal, mas na prática... O bicho pega, né? Agressivo, a turma agressiva muito. Então, assim, a turma é muito agressiva no mercado. E isso chega no digital também, né? Então, assim, eu precisava, para concorrer com um escritório que estava captando muito cliente reclamante, eu precisaria, para vencê-lo na concorrência, digamos assim, agir igual a ele. E se eu não ajo, ele vai captar mais do que eu, obviamente. E o que você está trazendo é a mesma coisa no que diz respeito às redes sociais. Se eu não tenho nenhum tipo de atuação, a gente está há 20, 30 anos no mercado, trabalhando seriamente, né? Construindo o nome da gente, uma carreira e tal. O sujeito coloca a cara na internet e aí começa a captar cliente. É da vida, né, irmão? Assim... Aí a gente também, não dá para a gente resolver os problemas da humanidade, mas a gente está aqui prestando nosso serviço, fazendo nosso trabalho da melhor forma possível. Aí o cliente vai tomar a decisão dele, mas acontece. Como acontecia no mundo real, acontece no mundo virtual. O sujeito bota a cara lá, faz uma gracinha, uma dança e capta de alguma forma. Paciência. Agora deixa eu puxar de novo para a inteligência artificial, que é um tema que eu gosto, que eu brinquei até no último podcast, que no final das contas, quem assina é a gente. Sim. Não é inteligência artificial. Sim. Né? E eu acho que é algo que tem que ser levado em conta, principalmente na advocacia, porque que produza mais, que seja uma ferramenta que traga um facilitador organizacional, que seja um facilitador de gestão de dados, que seja... Beleza. Tudo muito bem. Mas a gente tem que lembrar que quem é responsável pelo cliente, né? Quem é responsável por aquela peça que está sendo feita, pelo recurso, pelo cálculo que está sendo feito, é quem
quem, ao fim e ao cabo, está assinando. Então, assim, essa responsabilização, ela é importante, porque, assim, brincando aqui, eu vejo, tem muito aplicativo de inglês, né, botando o avatarzinho falando com você, taralalalala, mas eles não existem, né, e, assim, o responsável, no final das contas, é o humano que está colocando lá ou deveria estar, né? Colocando o seu intelecto ali, né? Foi para a faculdade, que é o bacharel, que é o advogado e que está sendo responsável pelo cliente. Vê, eu tenho uma posição sobre isso. Eu penso o seguinte, no momento, atualmente, eu tô trabalhando muito com IA, certo? Lá no escritório a gente tem o Gemini, ChatGPT, Claude. Eu uso tudo, beleza. Atualmente, tem uma fotografia de hoje, eu estou trabalhando talvez ou igual ou um pouco mais lento do que eu trabalhava antes. Vê que loucura. Porque você está tentando entender bem as ferramentas. Exatamente. Porque eu tô no momento que eu estou estudando, eu estou mudando a minha forma de trabalhar, me adaptando a essas ferramentas, porque eu sei que já isso vai ser exponencial. Mas eu tô me reorganizando, eu tô mais lento, talvez. E as pessoas têm uma ideia completamente diferente do uso da IA. Então, falando aqui para advocacia, quem aqui nunca teve problema de eu tô fazendo uma petição e eu tenho que mudar o gênero? Era reclamante, eu tenho que botar reclamada. Recorrido, recorrida. Ou então, detalhes do texto que eu precisava revisar e tal. Então, tem um sujeito que sempre foi bom, que ele lhe entregava o prazo para o doutor Sérgio, e o doutor Sérgio lhe dizia, meu irmão, esse cara aqui é violento, não tem nada para corrigir aqui, as vírgulas estão tudo no lugar, o gênero tá tudo certo, as teses organizadas, pererê, parará. E tem um sujeito que sempre chega com uma vírgulazinha a mais, sempre chega com um gênerozinho errado ali, e você tinha um trabalhinho para ajeitar. Beleza. É a mesma coisa, essa mesma dificuldade que eu tive, que você tem, eu tô falando da gente corrigindo, mas quando a gente começou também, a gente tinha, tem que corrigir aqui, deixa passar isso, deixa passar aquilo. É a mesma coisa com o IA, não mudou, pô, não mudou. Sim. Agora, eu tenho uma vantagem muito grande, porque eu posso chegar para IA e dizer, jogar o texto e dizer, corrija a ortografia, entendeu? Mude o gênero aqui, tire da primeira pessoa, da terceira, sei lá, na academia também. Então, assim, tem algumas coisas assim que estão caminhando para eu não ter mais essa dificuldade, porque eu não preciso mais ler o texto todo para corrigir a ortografia. Ele faz para mim isso, mas eu preciso continuar me dedicando ao texto, ao prazo que eu estou fazendo, porque o prazo é meu, como você disse. Na academia, mesma coisa. Não existe, a inteligência artificial não é autora de nada. O autor é o sujeito que publicou, irmão. Então, eu preciso checar, a pessoa, pegue isso, pegue... Aí não checa a citação, não checa a página, não checa se a obra existe. O povo entregando, a inteligência artificial alucina, joga um texto que não existe, um autor que não existe, uma jurisprudência que não existe, e o sujeito protocola isso. Mas isso é de uma irresponsabilidade fenomenal. Não existe isso. Você é responsável e dá trabalho. Você não vai parar de trabalhar, não, irmão. A inteligência artificial lhe possibilita você ter uma produtividade melhor. Você alcança conhecimentos que você teria uma dificuldade. Eu estou escrevendo, aí eu tinha uma ideia. Na advocacia arcaica. Eu estou fazendo um prazo aqui, deixa eu pegar a CLT de Saad para eu ver esse artigo. Pois é. Aí o cara abria, achava o artigo, lia o comentário. Dicionários, né, de jurisprudência Dicionário também. De jurisprudência. Meu irmão, agora tá tudo na mão. Eu ganho tempo. E assim, eu tô falando da nossa geração. E antes da gente? O sujeito tava na máquina de datilografar. Que loucura era aquilo ali. E o cara saiu do livro ainda para ir para o Google, né? Para dar aquela pesquisada que também já ajuda pra caramba. Sim. Agora a galera quer que já pesquise e faça. Né? Exato. E tá para vir a inteligência artificial agêntica, que aí ela vai fazer ainda mais coisa ainda aí, que o cara diz que pode ficar dormindo e ele faz tudo por você. Paga a conta, faz tudo, só tem que confiar a sua senha para ele. Voltando ao ponto, né? Vamos deixar acomodar, vamos ver, deixa o tempo passar, porque aí tem um agente. Aí agora já estão dizendo que os agentes vão deixar de existir porque tem as skills, que é uma parada lá que, enfim, aí ela programa, eu não sei nem explicar direito não, mas assim,
ele já faz ele tem algumas habilidades que já faz o trabalho, porque tem essa questão aí, vou entrar na área que não é a minha melhor, mas tudo bem, que é a história da janela do contexto, né? Sim. Então eu preciso... Aqui são os tokens. eu preciso organizar isso de alguma forma para a inteligência não pirar e ela ser mais objetiva nas coisas que eu estou indo atrás. Então, já essa coisa do agente, aí daqui a pouco é outra, depois é outra coisa, depois é outra coisa, depois é outra coisa. Porque eu sempre digo isso, né? Às vezes encontro resistência, mas assim... Eu adoro essa temática de tecnologia, os impactos da tecnologia em relação ao trabalho, tudo isso, mas eu insisto em dizer assim, eu sou um estudante, eu sou um pesquisador, um cientista social. A tecnologia é uma variável. Sim. Ela não é um fim em si mesmo. Não. Então, assim, eu não sou, porque eu estou estudando, eu sou agora especialista em inteligência artificial. Não sou. Eu sou especialista na experiência humana e a inteligência artificial agora é um vetor aqui, algo importante que eu preciso levar em consideração, porque amanhã vai mudar. Daqui a pouco é biotecnologia, é nanotecnologia, é o computador quântico, e aí, mas nós continuaremos sendo humanos e precisando nos relacionar. E o que vai balizar a nossa vida social é o que nós somos entre nós, não os instrumentos que nos atravessam, né? Que nós utilizamos. A turma quer se esconder atrás dessas coisas, aí não dá. Perfeito, não dá. Perfeito. Carlos, a gente está aqui, passa rápido, tá vendo? Já, acho que uns 45 minutos. Caramba, foi mesmo. Rapidinho, tá vendo? Conversa boa. Então, para a gente finalizar, vou pedir para você dar uma mensagem, o que é que você, em cima disso que a gente conversou, qual é a sugestão, conselho, a mensagem que você passaria principalmente para advogado que está utilizando essa inteligência artificial, qual seria a sua sugestão? Seria o quê? Responsabilidade, ética? Seria... Porque uma coisa que a gente conversou, uma coisa que a gente conversa e que eu conversei no outro podcast foi que você não pode ser um cético e não pode simplesmente, não vou usar. Ao mesmo tempo, você não pode virar um dependente e só querer fazer tudo e achar que ele vai fazer por você. Então, esse balance aí, né, ter esse jogo aí, seria a minha sugestão, a minha mensagem, enfim. Manda aí a tua aí pra gente. Eu pensei que tu ia fazer um bate-bola, tipo Maria Gabriela. Não sei o quê. Carlo por Carlo. Maria Gabriela eu entreguei minha idade, agora é aquela blogueirinha. Blogueirinha. Não, vê, o que eu tenho pra dizer é tema das nossas conversas desde sempre, desde há 200 anos que eu e você a gente conversa sobre isso. Não mudou no sentido de que o que a gente precisa fazer é ter seriedade nas coisas que a gente faz, trabalhar e estudar, velho, tá ligado? É trabalhar e estudar. Não mudou. A postura que a gente tem que ter em relação à vida não mudou do que nossos pais nos ensinaram e do que a gente está ensinando para os nossos filhos. É acordar cedo, estudar. Eu e você viemos de família que a gente não tinha ninguém no direito, que não tinha um background, e foi o que a gente resolveu fazer. Então, vamos estudar, né, velho? Eu e você, nos caminhos que nós seguimos, eu tenho que estudar aqui, porque o que vai me fazer diferente dos outros aqui, para ver se eu ganho um dinheirinho, é estudar, foi o valor que eu aprendi, vou estudar e vou trabalhar. É a mesma coisa, não mudou. Agora, eu tenho uma série de variáveis, de possibilidades com tecnologia que eu posso potencializar a minha produtividade, mas o que... Estude sobre ela, né? Também, né? Estudar sobre isso, né? Ter seriedade, mas assim, esse fim da conversa acho que foi bom, no sentido de você é o responsável pelo processo, você é a pessoa, você é o protagonista. Você é o protagonista. Os instrumentos são questões que você utiliza ali para melhorar a produtividade, mas você é o protagonista. Uma coisa que eu sempre falo, que é importante. Quando eu comecei a dar aula há 20 anos, eu nunca pensei que eu ia ter um discurso para os meus alunos que eu tenho hoje, porque eu sempre ficava falando da tecnologia, que você tem que estudar, porque você tem que se capacitar, não sei o que. Mas agora mudou. As mudanças chegaram num nível
do meu aluno, do aluno, do estudante de direito, do sujeito que eu sempre considerei na minha cabeça como sendo uma pessoa que estava meio que imune a algumas transformações. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Na nossa época, o sujeito para ser estagiário, o que é que o mercado queria do estagiário? Carro e carteira da OAB. Por quê? Porque a gente tinha que, a partir do seu período, eu tinha carteira da OAB, eu podia fazer carga do processo. Eu ia lá, fazia a carga e levava para o... A carga hoje não é tão importante mais, né? Então, o sujeito... A carteira da OAB não tem tanta importância, mas muito menos o carro. Mas por melhor que o sujeito escreva, por mais dedicado que ele seja, ele vai ter que aprender a lidar com essas tecnologias. Porque se ele não aprender a lidar, as pessoas vão passar na frente dele. Quem escreve bem não vai deixar de escrever bem. A inteligência artificial não escreve melhor do que um humano que tem um português massa. Uma pessoa que lê, que tem cultura. A inteligência artificial, ela reproduz, né? Ela vai copiando e colando. Mas você tem essa capacidade criativa. Então, no fundo, não mudou, né? No fundo, é a mesma coisa. A gente precisa fazer a mesma coisa. E utilizar o que a gente tem para nos ajudar. Mas a promessa não é que vai ser uma vida mais fácil, não. A gente vai ter que continuar se dedicando como a gente sempre se dedicou. Em cima disso que você falou de ter que estudar, eu lembrei de uma metáfora do cara. Se você tem 1 hora para derrubar uma árvore, passe 50 minutos afiando o machado. Então, assim, esse afiar o machado é o estudo, assim, estude, que depois você corta a árvore de uma forma muito mais fácil. Agora, se você quiser, quando dá 10 minutos, bater lá na árvore, você vai passar o dia batendo e não vai dar nada. E não vai acontecer nada. Perfeito. Pois é. Pessoal, com essa metáfora, com esse final brilhante, agradecer aqui a Carlos, tá, que foi uma outra aula que a gente teve no nosso podcast. E estamos aqui encerrando essa temporada de inteligência artificial na advocacia, tá? Curte aí e segue a gente.